Vamos lá, galera. Como eu falei anteriormente, nessa aula a gente vai tratar sobre o conceito de temperatura. Agora eu vou tentar, da melhor maneira possível, definir o que é temperatura para vocês. Bom, a gente, creio eu e espero que vocês tenham visto em química, né? Mas provavelmente sim, nos primeiros assuntos que vocês veem é que as coisas são compostas de átomos e moléculas. Por exemplo, um copo de água, ele está cheio de moléculas de água, que é a molécula de H2O. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: antigamente não se estudava a temperatura dessa maneira. Era uma cor bem mais abstrata. Hoje, com essa ideia que a gente tem, que a química e a física nos traz sobre a composição da matéria, fica mais fácil de entender o conceito de temperatura. Portanto, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um copo d'água, ele tem moléculas de água, várias moléculas de água. Então, é, essas moléculas de água, eu vou chamar elas de partículas. O nome partícula vem de parte minúscula, certo? Então, o que vai dizer a definição de temperatura? A temperatura representa a medida do grau de agitação média das partículas que compõem uma substância. Essa agitação é a energia cinética média de translação que permite o movimento das partículas de um lugar para o outro. Meu Deus, o que foi que eu falei aqui? Vocês devem estar se perguntando, né? Vamos tornar esse conceito mais fixado na cabeça. Antes eu só quero destacar o seguinte. Aqui quando a gente fala agitação térmica, fica meio vago esse conceito, é difícil da gente pensar, mas vamos fazer uma simulação aqui para tornar esse entendimento melhor. Então eu vou puxar aqui essa simulação. Essa simulação vai basicamente nos mostrar o conceito de temperatura. Então vamos supor, tem um recipiente. Vamos supor que essas bolinhas azuis são moléculas de água, certo? Então vamos aqui usar um termômetro. Isso aqui representa a temperatura. Eu vou falar de termômetros mais lá na frente. Mas basicamente, perceba o seguinte, ó. Essas moléculas, elas estão se movendo ao longo do material. Por exemplo, a água. Ó, cada molécula se move. Eu não tenho como dizer qual é a energia cinética de cada moléculazinha dessa. Então, a gente definiu a temperatura justamente para explicar o que é esse grau, o que é essa energia cinética de cada moléculazinha. Porque como a gente viu e já estudou na física anterior, a energia cinética é uma energia ligada ao movimento. Vocês estão vendo que essas moléculas estão se movimentando. Agora imagine que eu queira calcular essa energia, dizer como é que está se comportando essas moléculas. Eu teria que fazer de uma por uma. Você teria que aplicar a equação da energia cinética, que é 1 sobre 2mv quadrado, para cada uma. Então ficaria muito complicado. Então o conceito de temperatura ele vai nos dar uma ideia de como é esse movimento em média. Por exemplo, ó, veja que elas estão se agitando de uma certa maneira. A agitação, entenda como movimento nesse caso. Eu vou aqui aumentar essa temperatura. Veja que a temperatura está aumentando. Ó. O que está acontecendo agora? Elas estão se movendo bem mais rápido. Então, a essa agitação que a gente viu é o que a gente define como temperatura. Um corpo de temperatura maior vai estar com uma agitação maior. Um corpo de temperatura menor vai estar com uma agitação menor. Então, esse é o conceito que eu quero que fique de temperatura. Se a temperatura está alta, quer dizer que as moléculas têm um grau alto de agitação. Se as moléculas estão baixas, o movimento está calmo, quer dizer que elas têm temperatura baixa, menor grau de agitação. Então, esse é o conceito de temperatura que eu quero que fique na cabeça de vocês.
Entendeu? Eu defini lá, mas eu quero que vocês, observando isso, veja, por exemplo, a temperatura aqui está diminuindo, ó. Você vê que a agitação dela diminuiu. A temperatura aumentou, essa agitação aumentou. Então, eu quero que fique na cabeça de vocês, quando eu falar de temperatura, isso. Imaginem várias moléculas se movendo de diferentes formas. Então, com o conceito de temperatura, nessa aula seguinte, eu vou falar sobre energia interna.